Boa noite, boa noite, boa noite. Episódio 63 do A Gente Te Conta Podcast. Nono candidato que a gente traz aqui na nossa série com os candidatos de Benevides. E hoje trazendo Gustavo Matos, ou mais conhecido como Dr. Gustavo, né? 15111 é o número do homem, coragem e lealdade. Cristão, ex-procurador-geral do município, vereador mais votado da última eleição, né? E te apresenta um pouquinho melhor aí para nossa galera, meu queridão. Queria primeiramente agradecer a Deus, como de costume, o dom da vida. Te cumprimentar, Pablo, pelo trabalho que você faz, com a tua simplicidade, sendo um comunicador que tem se destacado, não só aqui no município de Benevides, mas a gente percebe a ampliação de seguidores também no A Gente Te Conta Podcast. E dizer para mim que é uma satisfação poder, nesse momento, estar conversando sobre política. Eu ainda acredito na boa política. Queria também cumprimentar a tua equipe aqui, a Sofia, o Tony. Cumprimentar também os nossos apoiadores. Eu estou com meio mundo de apoiadores que chegamos aí. Você não imagina a festa que chegou aqui. Chegamos aí numa motociata, estávamos fazendo uma caminhada aqui pelo distrito do Murinim, e muitos vieram comigo e estão aí fora, não podem entrar, em respeito, né, a esse espaço democrático. Como você falou, eu sou ex-procurador desse município, sou cristão, sou pai de 3 filhos, uma menina de 15, outra de 14 e um menino de 12 anos. Sou pai de pet também. Tenho meus cachorros, tenho quase 9 cachorros. Nunca comprei um cachorro, todos adotados lá no centro de zoonoses, lá no Augusto Montenegro, em Belém, e que convive comigo. Queria agradecer também a minha família. O meu pai hoje fez uma ligação para mim dizendo que está orando por todos nós, né, rogando a Deus por essa caminhada. E eu, o vereador mais votado dessa cidade, venho aproveitar essa oportunidade para primeiramente prestar contas do meu mandato e já apresentar as propostas que eu tenho certeza que alavancará, melhorará a vida não só a nós, mas como também do cidadão benevidense. Obrigado pela oportunidade, amigo. Show de bola. O Gustavo pediu para começar aqui a entrevista dele falando de um cara que realmente foi muito sensacional aqui dentro de Benevides, né? O Bebeto Show. Fale um pouquinho aí como foi essa perda pra gente, né? Pois é, uma perda irreparável, mesmo no momento eleitoral, um período, né, que muitos se lançam aí na busca desenfreada por votos. A gente não pode levar em consideração. Eu queria registrar aqui o meu sentimento ainda e que pedindo a Deus que desate o nó da garganta dos familiares e de todos nós, amigos do Bebeto Show, que completou já ontem um mês do falecimento dele. Eu nunca tinha visto isso aqui nos distritos, né? Uma caminhada até o cemitério, participei, a família lutada, e fica aqui também minhas condolências, o meu registro, a minha moção de luto por toda a família e por todos aqueles que admiravam o Bebeto, um desportista, um dançarino, mas mais do que isso, um cidadão que carregava consigo uma pureza no coração e que muito nos alegrava. Então fica aqui também o meu registro à família do seu Manuel Cardoso, mais conhecido como Bebeto Show. Perfeito, perfeito. Bebeto, que realmente é o cara que acho que ele vinha aqui 2 vezes no ano, porque ele vinha. Bebeto. Vamos começar com requerimentos, né? Campeão dos requerimentos, né? Só no ano passado foram 288 requerimentos aprovados, foi? Eu fico feliz. Essa é uma marca muito importante dentro do meu mandato. Queria também agradecer toda a minha equipe de assessores, porque o meu gabinete é um gabinete que funciona, né? Eu tenho por hábito cobrar o atendimento à população. Eu não sou um vereador de bairro, eu sou um vereador da cidade toda de Benevides. Pelo contrário, eu luto para barrar aqueles que não queiram trabalhar, aqueles que às vezes se escondem da população. Então, eu tive o cuidado, Pablo, de ainda essa semana peticionar junto ao setor administrativo da Câmara Municipal e levantar a produção de todos os meus colegas vereadores. Eu não estou fazendo isso, né, para querer diminuir um colega ou outro, porque cada um tem a sua área de atuação. Mas eu fiquei estarrecido porque, de fato,
Aqui, esse é um documento público, né? E eu, disparado, 288 requerimentos. O que isso representa? Representa você, aí que está nos acompanhando agora, que precisa às vezes de uma demanda, seja para o asfalto, seja para o transporte público, seja para a iluminação pública, às vezes uma creche, como a creche lá da Coab, seja para uma agência bancária, como uma agência do Bampará, que também é requerimento meu, seja um requerimento para a Usina da Paz. Eu sou o vereador autor do requerimento da Usina da Paz e tenho o privilégio de ter uma prefeita, a prefeita Luziane Solon, que tem prestígio também com o governador e que com essa união de esforços a gente vai ter esse maior empreendimento de inclusão social, trazendo para cá, para os distritos, para a cidade de Benevides, mais de 70 serviços. Então fico feliz de quando eu me deparo com o quantitativo de requerimentos aprovados por unanimidade. Isso aqui são gráficos oficiais da Câmara Municipal. Eu estou, para você ter uma ideia, o vereador que está em segundo colocado, ele tem somente a metade dos requerimentos que eu aprovei na Câmara Municipal. Então isso que sirva de alerta, que você possa conhecer o vereador que você apoia, o vereador que você trabalha e que você possa estar exigindo os vereadores da nossa cidade, que esse é nosso papel. Quem paga os nossos salários são vocês, que estão muitas das vezes aí reivindicando melhorias para o teu bairro, para a tua rua e para a tua cidade. E vocês precisam acompanhar isso. Eu ainda lamento, Pablo, porque as nossas sessões ordinárias e extraordinárias, elas são transmitidas ao vivo, assim como você faz aqui no teu podcast. São transmitidas seja pelo YouTube, seja pelo Instagram e até pelo Facebook. Infelizmente, a audiência ainda é muito baixa. E isso, às vezes, nós nos deparamos na rua com cobranças tipo assim: poxa, vereador, nunca mais eu lhe vi. Poxa, você faltou aqui para tomar um café comigo. Tenham acesso à produtividade do vereador que vocês acompanham. Porque eu tenho certeza que o vereador Dr. Gustavo, agora caminhando para a reeleição dele, Dr. Gustavo 15111, é o vereador campeão de requerimentos na Câmara Municipal de Benevides. Isso não só dito por mim, dito pelos documentos que me acompanham e dito pela prefeita na última reunião que fizemos aqui no distrito do Murinim, reconhecendo este vereador como campeão disparado de requerimento, pedidos feitos por vocês até o meu gabinete. O requerimento nada mais é, né, Gustavo? É a resposta a um pedido de alguém, né? Às vezes de uma comunidade, né? Que tu pensa, analisa num projeto e alcança esses números que realmente são números muito expressivos, né? Tocou na Usina da Paz e eu acho que a Usina da Paz é algo que realmente vai mudar a vida de muitos jovens aqui e também de todos que já trabalham lá, né, Gustavo? Que já começou as obras, né? E vai deixar um legado para o futuro, né? Como foi essa aquisição da Usina da Paz? A Usina da Paz é um programa do governo estadual, do nosso líder maior do MDB. Queria mandar até um abraço aqui para o governador Helder Barbalho, o governador mais bem avaliado da região norte do país. Tenho certeza que está se credenciando, inclusive, para ter um posicionamento a nível nacional e internacional, trazendo a COP30. E ele muito bem pensado e trabalhou junto, inclusive, à empresa Vale também. Havia ali algumas questões de impostos que não eram repassados e chegaram num acordo. E hoje a Vale ela vem construindo essas usinas da Paz naquelas localidades que mais precisam. Então foi uma decisão acertada do governador e eu tive o cuidado, Pablo, de eu sair a quase 400 quilômetros da cidade de Benevides participando junto com ele, seja em Salinas, seja em Marituba, em outros municípios, para a gente pegar esses bons exemplos e trazer para a nossa cidade. Fiz o requerimento na Câmara Municipal, sou autor do requerimento da Usina da Paz, fui conversar pessoalmente com o secretário Igor Normando, hoje candidato a prefeito pela cidade de Belém. Eu acho que, inclusive, esse programa é o que credencia o deputado Igor a ser um forte candidato a prefeito da cidade de Belém. Tenho certeza, pelos bons ventos e o que a gente tem ouvido falar nos corredores da política, que o próximo prefeito de Belém também possa ser o Igor Normando.
E eu tive a oportunidade de conhecer a Usina da Paz pessoalmente. Fui na Usina da Paz do Guamá, fui na Usina da Paz da Terra Firme e vi que são bons modelos e que vão ajudar a cidade de Benevides, gerando emprego e renda, trazendo cursos de qualificação. Se vocês não sabem, vai ter hidroginástica, vai ter artes marciais, curso de culinária, para que a gente possa estar fomentando a economia local, entre tantas outras coisas positivas. Em bairros como o nosso, aqui no distrito de Benfica e Murinim, a obra todo vapor. Eu que hoje tenho também o apoio do meu xará, do deputado Gustavo Sefer, e como ele disse na nossa última reunião agora do dia 16, eu sou o vereador que eu ligo pessoalmente para o deputado Gustavo Sefer, para que ele ligue para o dono da obra, para que a gente possa estar acompanhando, porque eu estou ansioso para que essa obra seja muito em breve inaugurada e possa estar atendendo todos os benevidenses, seja as crianças, sejam os jovens, seja as senhoras, sejam os nossos idosos fazendo os cursos de qualificação, costura, impressora 3D, cursos de tecnologia, ou seja, é um instrumento fantástico que vai fazer a diferença nos próximos meses, nos próximos anos, deixando um legado para a cidade de Benevides. Eu fico feliz por ser, na Câmara Municipal, o autor deste requerimento, aprovado por unanimidade pelos meus colegas vereadores na Câmara naquela sessão. É o requerimento 07 de 2023, hoje uma realidade na nossa cidade. Traz desenvolvimento também para aquela parte, né? Que aquela parte era só caminho, né, Gustavo? E hoje já vê coisas nascendo ali, já crescendo ali na redondeza, né? Quando estiver pronto, aquilo ali com certeza vai desenvolver mais, vai crescer mais aquele pedaço da PA, né? Perfeito. Se você pode perceber ali que até houve um aquecimento ali do mercado Sim. imobiliário, né? Eu tenho o seu Galdino, que é uma liderança nossa. Se ele puder estar nos assistindo, um abraço ao Galdino. Ele tem ali com a esposa dele um comércio ali, e ali ele faz as refeições, inclusive para alguns funcionários da Usina da Paz. O terreno ali do lado já está à venda. Tem a nossa colega lá, dentista também, que também está em pleno desenvolvimento, ou seja, toda a cidade ganha com isso, e eu acho que é isso que faz um vereador ser diferenciado. Eu não posso estar só na aba da nossa prefeita e pedindo, prefeita, eu preciso disso, eu preciso do medicamento, eu preciso do transporte público, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ajudar o nosso município. Eu sou um vereador que quase que semanalmente vai à Assembleia Legislativa do Estado conversar com os deputados. Eu, salvo engano, fui mais de 2, 3 vezes em Brasília também requerer recursos, emendas parlamentares para que obras possam chegar à nossa cidade. E fiquei feliz já agora, já anunciando em primeira mão, Pablo, no teu programa, no A Gente Te Conta podcast, o nosso ministro das cidades, também do MDB, mandar um abraço aqui para o ministro Jaderzinho, assinou com o município de Benevides e possivelmente, muito em breve, Minha Casa Minha Vida será uma realidade na cidade de Benevides. Serão 150, agora não são casas, apartamentos modernos que trará também o direito à habitação para aqueles que tanto precisam a preços populares. Ou seja, é um trabalho do vereador que não pode ficar só dentro da cidade, só muitas das vezes querendo acompanhar os times de futebol à beira de campo. É mais do que isso. Isso é importante para a cidade, mas é importante também que a gente possa pegar os bons exemplos fora da cidade de Benevides para fazer com que a nossa cidade, de fato, seja um celeiro de bons exemplos e desenvolvimento. Você percebe que a cidade de Belém já está inchada, Ananindeua, o distrito industrial praticamente não funciona, Marituba encolheu e hoje é problema com lixão e problema com o trânsito. A bola da vez é a cidade de Benevides, é isso que eu acredito, é por isso que eu sou um vereador otimista e eu tenho certeza que a gente vai conseguir prosperar no caminho certo, com a prefeita Luziane sendo reeleita 15 e doutor Gustavo 15111. Pronto. Bora para outro tema também que é muito importante, questão de saúde, né? Agenda Fácil. Como vai funcionar, se ainda não está funcionando, a Agenda Fácil? Agenda Fácil foi uma ideia minha com o meu jurídico,
pesquisamos o maior sistema público de saúde do mundo, que é o SUS. Foi o SUS que salvou muitas vidas, inclusive, na pandemia. E eu fico feliz quando fui procurador desse município. Recebi um convite em 2013. Em 2015 me tornei procurador-geral. E ali comecei a me debruçar em alguns processos que haviam na procuradoria. E encontrei uma falha num processo. E essa falha no processo eu impetrei o mandado de segurança junto à presidência do Tribunal Regional do Trabalho. Recebi uma ligação e de lá surgiu a primeira UPA e a única UPA da nossa cidade. Ela nasceu necessariamente na Procuradoria do município, porque eram os recursos que haviam sido bloqueados e seriam destinados para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Retornariam para Brasília. E eu, identificando essa inconsequência, essa irregularidade, eu consegui trazer esses recursos e fizemos um TAC. E na época, o desembargador presidente, junto com a procuradora do trabalho, nos sugeriu: vamos fazer políticas públicas. E eu falei: vamos fazer asfalto. Precisamos ter mais asfalto na nossa cidade. Ela falou: não, procurador, não venha com essa história de asfalto. O que mais nós precisamos fazer? Eu falei: então vamos fazer uma UPA. Nós não temos ainda uma UPA na nossa cidade. E daí, Pablo, foi feito um TAC. Levei o prefeito à época, assinamos essa documentação e foram os recursos que foram disponibilizados, parte dele, para a única UPA da nossa cidade. E fico feliz, porque foi um instrumento usado por Deus, porque logo em seguida, em 2019, 2020, veio uma pandemia e muitos benevidentes foram salvos. E eu fico feliz por ter ali também a minha assinatura e a minha contribuição como procurador do município para poder ampliar o sistema de saúde da nossa cidade. Depois de eleito vereador, continuei estudando e pesquisando e me deparei com o exemplo de uma cidade do interior, salvo engano, de São Paulo. E eu queria explicar para vocês o que significa o Agenda Fácil. Uma lei de minha autoria que já foi aprovada na Câmara Municipal, que vai permitir agora para toda e qualquer benevidência poder marcar os seus exames e as suas consultas na palma da tua mão, através de um aplicativo. Isso é revolucionário, porque a gente sabe ainda da realidade das nossas unidades de saúde. A gente sabe, às vezes, que a gente precisa se dirigir pela madrugada para conseguir uma senha, uma ficha de atendimento. A gente sabe que muitas das vezes você se depara com a ausência do médico. E vocês nunca ouviram falar, até porque nós fiscalizamos, um médico fazer greve na nossa cidade. Vocês já ouviram falar que o médico fez greve, que o médico fechou a pista, colocou pneu para tocar fogo? Não. Pablo, eu nunca ouvi falar nisso. E eu não estou aqui querendo também brigar com os médicos. O que eu estou querendo é trazer conforto e qualidade de vida para o cidadão benevidense. Por exemplo, você que tem um problema de óculos, que usa um óculos, que precisa de um oftalmologista, você vai lá, abre o aplicativo, e isso já tem conversação com a prefeita. Logicamente que ela tem que readequar o nosso sistema municipal de saúde. Mas tu já pensou a gente conseguir marcar, poxa, hoje é sexta-feira, poxa, não tem oftalmologista para segunda, mas tem para quarta. E às vezes você não quer marcar consulta, mas a tua esposa Sofia vai lá: não, Pablo, tu já não está nem conseguindo ler, tá entendendo? A proposta do Dr. Gustavo. Então faz o seguinte: eu vou marcar já, tá entendendo? E hora marcada, e tu já vai lá 10 horas da manhã que vai ter um oftalmologista para te atender. Tu imagina um pai de família, às vezes, que trabalha e que não tem tempo para ir de madrugada numa unidade de saúde marcar seus exames. E nós já temos, inclusive, a telemedicina na nossa cidade. Mas o Agenda Fácil, para dizer para vocês aqui no pé do ouvido, eu não sei como é que está a nossa audiência, mas eu fui procurado, inclusive, pela equipe de marketing do Igor Normando, candidato a prefeito de Belém, que adorou a nossa ideia e já quer implantar também em Belém. Não só o postão de saúde, ou seja, que os postos de saúde eles possam funcionar até 10 horas da noite, porque facilita para o pai, para a mãe de família, que às vezes trabalha e chega depois das 18 horas e se depara com um posto de saúde fechado.
Então, o Agenda Fácil vai facilitar muito. E principalmente aquele homem teimoso, que joga bola aos finais de semana e fica reclamando para a mulher, dizendo, poxa, eu estou sentindo dores na costa, eu estou sentindo dor no estômago, mas a gente, por ser às vezes teimoso, que essa é a palavra mais adequada, a gente acaba não procurando os atendimentos médicos. Então, o Agenda Fácil é um projeto de lei de minha autoria, estou em conversação já com a prefeita Luziane e eu tenho certeza que eu vou estar ajudando a saúde do município de Benevides. E Gustavo, com essa Agenda Fácil também, deixa de deixar vagas, por exemplo, às vezes sobra uma vaga ali, fica uma vaga sem ser usada lá, por falta de ter alguém na hora, né? Por exemplo, para fazer uma limpeza no dente, alguma coisa. O cara vendo lá no aplicativo, ele já vai ver, opa, tem uma vaga aqui tal dia, já vou me encaixar aqui, né? Perfeito, desburocratiza. Eu acho que a gente tem que trabalhar ao lado da tecnologia. A tecnologia veio para nos ajudar, não para dificultar. E mais do que isso, nos ajuda também, Pablo, a fiscalizar o sistema de saúde. Fiscalizar aquele médico que muitas das vezes falta. Fiscalizar, às vezes, aquele médico que só quer atender as 30 fichas. Nós temos os nossos contratos. Os médicos têm que entender isso. Eles têm também que ter compromisso, e muitos deles eu acredito que tenham. Até porque fizeram juramentos para isso. Então, a Agenda Fácil ajuda para todo mundo. É você que tem um acesso mais fácil, por isso que a Agenda Fácil aos serviços de saúde, e é a própria prefeitura também que fiscaliza os seus bons profissionais. Sejam eles os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os agentes comunitários de saúde. Eu fui quem presidir a sessão agora relacionado ao que eles chamam, que não seria o termo técnico, de 14º salário, mas seria um abono dos 80% que os agentes comunitários de saúde e endemias estarão recebendo agora, final do ano. Foi discutido, foi debatido na Casa de Leis com outros vereadores, e aí nós fizemos uma sessão extraordinária, presidimos a sessão, e hoje também é uma realidade, porque a gente precisa também fortalecer esses profissionais da área da saúde. Então isso é uma demonstração clara que a equipe do vereador Dr. Gustavo também se preocupa com a ampliação dos serviços de saúde do nosso município. Sou inclusive eu o autor da lei que denomina aqui essa unidade de saúde aqui no distrito do Murini de Eliseu Albuquerque de Queiroz. Eliseu, mais conhecido como Eliseu da Saúde, era uma liderança nossa. Infelizmente, assim que fomos eleitos, ele faleceu. E para homenagear toda a sua família, uma família grande aqui no distrito, hoje a unidade de saúde leva o nome dele. Também estive em conversação com o nosso secretário de saúde, Rodrigo Baileiro, para fazer já a ampliação da unidade Paraíso do Murini. Ela não pode ter o Paraíso só no nome. A gente percebe que ainda há, sim, falta de medicamentos. Alguns funcionários ainda precisam de reciclagem para atender bem o paciente. E estive conversando com ele. Vamos fazer a ampliação dessa unidade Paraíso do Murini. E mais do que isso, vamos colocar motolância. Ou seja, a gente percebe muitos acidentes aqui pelos distritos, que às vezes você aciona uma ambulância e tem dificuldade de acesso. Então, o que é que ele me garantiu? Doutor Gustavo, vamos já começar com as motolâncias, com os técnicos, com os enfermeiros preparados já para os primeiros socorros. Sim. E eu acredito que ainda esse ano vocês vão ver, né, esses serviços aqui atendendo. E me garantiu mais ainda, que eu falei, não, secretário, isso é pouco. Para a saúde do meu distrito a gente precisa avançar. E já temos um espaço lá na Coab, está sendo construída a creche da Coab e será também construído mais uma unidade básica de saúde para poder cuidar da nossa gente, cuidar daqueles que precisam acessar os serviços de saúde. Tudo sendo fiscalizado pelo fiscal do povo. Fiscal do povo, lancei o fiscal do povo, né? Apareceram alguns haters nas redes sociais. Eu queria inclusive mandar um abraço para alguns haters que são fiéis a mim. Toda vez que eu faço uma publicação, eles fazem algumas críticas, mas eu acho que isso faz parte do processo democrático. Hoje me sinto um vereador, apesar do meu primeiro mandato casca grossa, porque eu tenho 20 anos de história política. Eu comecei assessor jurídico ainda com o prefeito de Ananindeua, que na época era o doutor Helder Barbalho, lá com o escritório do finado jurista Edilson Dantas. Eu fui procurador do prefeito da Vigia, Mauro Alexandre.
Eu trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado com deputado estadual e depois prefeito de Altamira, Domingos Juvenil. Fui convidado pelo deputado estadual Rony Silva para ser o procurador também do município de Benevides. Então eu tenho uma vasta experiência como jurista, como operador do direito. Então hoje me sinto muito preparado para não só ser o vereador novamente mais votado, mas para conseguir as políticas públicas que também a nossa cidade precisa. Show de bola. Um dos temas mais pedidos sempre é transporte público. E o Gustavo tem aqui a ideia do GPS nos ônibus, né? Que seria algo para facilitar a vida dos passageiros, né, Gustavo? Isso é mais uma lei de minha autoria também que foi aprovada. Perceba que eu só estou prestando contas do meu mandato. Isso aqui não é promessa de campanha. Eu já aprovei essa lei, a lei do GPS do transporte público. Ela vem facilitar muito ao usuário e fiscalizar também os nossos concessionários do serviço público. O que a gente percebe é que às vezes as pessoas ficam horas e horas na parada de ônibus. E a lei do GPS, ela funciona da seguinte forma. Vocês já pediram Uber? Algumas pessoas aqui do estúdio. Sofia, você já usou o Uber alguma vez? Eu não estou dizendo que o ônibus vai chegar na porta da tua casa, que tu vai chamar o ônibus pelo aplicativo. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ter o controle de paradas e saídas dos nossos ônibus. A gente precisa saber em tempo real onde os ônibus estão. Então, quando o concessionário vem para cá, e muitas vezes nós aprovamos inclusive o subsídio do transporte público, eu preciso saber se aqui no distrito do Murinim, Santa Maria, Benfica, se lá no centro nós temos 30, 40, 50 ônibus rodando. Facilita para o pai de família, para a mãe que às vezes vai para a parada de ônibus e fica um tempão esperando, se eu estou vendo aqui no aplicativo em tempo real onde é que está esse ônibus. Facilita para aqueles que fazem as universidades, que às vezes vão lá no shopping tomar um sorvete e a mãezinha pode ligar e falar, meu filho, vem-te embora que eu já estou vendo o teu ônibus, já está ali em São Brás e não vai perder o ônibus para ti não chegar tarde. Facilita para a mulher fiscalizar o marido, para o marido fiscalizar a mulher. Onde é que você está, meu amor? Não, já estou no ônibus. Mas aonde? Não, eu já estou vendo que você já está chegando aqui na Almirante Barroso. Já estou percebendo que você está chegando aqui no BRT, aqui em Ananindeua e por aí vai. Então, assim, a lei do GPS do transporte público também ela revoluciona. A gente não consegue resolver o problema do transporte público só pensando a cidade de Benevides. Nós temos que conversar com um consórcio, seja com Belém, seja com Ananindeua, com Marituba, Benevides, Santa Isabel. A gente precisa fazer um grande consórcio. Daí a necessidade de a gente ter uma lei que a gente já começa a fiscalizar, pelo menos, os nossos ônibus. E é importante dizer que o governador prometeu, não sou eu que estou prometendo, ele prometeu ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi para a nossa cidade para poder facilitar, né, o acesso do transporte público. Precisamos também dos terminais de integração. Eu tenho certeza, por ser um cara otimista, que em breve teremos os transportes que todos nós precisamos, que é o transporte com qualidade e fiscalizado pela lei do Dr. Gustavo, com GPS para você saber em tempo real onde está o ônibus. Para ouvir, ó, o Igor falou que está dando para ouvir. A gente aumenta um pouco o tom de voz aqui, né, então, pronto, se precisar, se baixar mais a luz, traz uma vela, a gente faz aqui uma não, mas aí, podcast, a luz de vela. A luz está bacana, a luz está bacana, viu? A luz está bacana, aqui está até mais bonita a luz. Mas eu já queria até aproveitar, Fábio, eu queria até aproveitar porque eu fiz mais de 5 requerimentos também para a concessionária de energia elétrica. Cara. Está sendo constante essa falta de energia. Nos últimos dias, quase que todos faltaram energia aqui, principalmente em Benfica e aqui no distrito do Murinim. O Murilo pensa que é sacanagem minha, que eu não quero entrar ao vivo com ele, porque toda vez eu falo, tá sem luz, tá sem energia. E aí a informação que eu tive da CEPA Equatorial são duas coisas. Primeiro, na alta tensão, e isso é responsabilidade que não é da prefeitura. A responsabilidade é da CEPA Equatorial e eu vou comprar essa briga por vocês. Porque as pessoas me ligam, são os alimentos que estragam, às vezes é uma noite mal dormida. E aí, qual foi a informação que eles me deram? Primeiro, a questão da poda das árvores. Porque tem um sistema... Choveu, aumentou, ventou, como a gente diz, e vai lá
e a gente perde e falta energia. Quando não, essas empresas que também estão se instalando aqui nos distritos. Logicamente que eu tenho total respeito pelo empresariado, seja os madeireiros, os caras que abriram empresa de açaí, eles contribuem muito gerando emprego e renda para a nossa cidade. Mas a gente precisa verificar isso e dialogar. Eu acho que o caminho é o diálogo com a CEPA Equatorial, porque tem sido uma constante. Isso queima aparelhos, isso dificulta o comércio, isso estraga alimentos e às vezes atrapalha, né, um podcast desse tão enriquecedor. E aí a gente tem uma queda de energia. Mas bora continuar e eu não vou desistir dessa luta para poder ter a melhoria também do sistema de energia aqui para a nossa cidade. Emily Souza, quem faz de verdade mostra, né, Gustavo? Tem trabalho para mostrar. O homem tem trabalho para mostrar, né? Isso aqui foi só o que ele já fez, né, gente? O que ele lutou durante esses 4 anos. Gustavo, quais tuas principais medidas que tu vai tomar caso eleito nesses próximos 4 anos aí? É continuar trabalhando forte. Eu acho que o vereador ele tem que ser de fato fora da bolha. Eu tenho que buscar, pelas amizades que eu tenho, outras parcerias a nível de Estado. Hoje eu recebi, inclusive, uma mensagem do presidente da FAEPA, que é a Federação da Indústria e Pecuária do Estado do Pará, que nos apoia. Benevídeo nós temos uma zona rural e temos uma zona urbana. Então, assim, tem muita coisa para se fazer. Eu acredito em Benevídeo em grande desenvolvimento. Hoje nós temos empresas sérias. É a Superfrio, é a Heineken, é a Natura, é o Magazine Luiza, é a Lunardi. São tantas empresas que estão se instalando. O que a gente precisa? Trabalhar agora e intensificar. Precisamos fazer com que o benevidense compreenda a necessidade de se qualificar. Precisamos ampliar o Forma Pará. Daqui eu quero mandar um abraço também para o professor Maneschi, para o professor Marcel Botelho, ex-reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia, porque trouxeram o Forma Pará e estamos formando muitos jovens. Essas empresas precisam abraçar a mão de obra local. Nós não podemos deixar que o município de Benevides, em especial a prefeitura, seja a única ou maior empregadora da cidade. Eu não quero ser um vereador de ser taxado na rua se eu sou bom ou se eu sou ruim, Pablo, só pela quantidade de empregos, às vezes, que a gente acaba indicando, seja para as empresas privadas ou para o município. Eu sou um vereador que eu tenho trabalho, eu tenho proposta, eu me debruço para estudar o desenvolvimento da nossa cidade. Eu não defendo aqui o voto daquele que, Pablo, só porque nós crescemos juntos, só porque nós jogamos bola juntos, porque eu conheci a sua mãe, conheci o seu pai, porque você é meu parente, você é meu primo. A gente tem que parar com esse tipo de voto. Eu acho que o nosso parente, o nosso amigo, ele tem que estar nos finais de semana na nossa casa, fazendo um churrasco, tomando um açaí com peixe frito. Mas para a Câmara Municipal a gente precisa de pessoas sérias, pessoas que se qualifiquem, pessoas que possam estudar outros municípios, pessoas que possam contribuir para que a cidade efetivamente prospere. E às vezes a eleição para vereador ela se torna muito mais acirrada porque te percebe candidatos que estão se lançando porque as famílias são grandes. E eu sempre disse, na última eleição, se eu dependesse do voto da minha família, eu só tinha 4 votos. Da minha mãe, do meu pai, da minha irmã e da minha mulher. E a minha mãe morreu. Então eu até perdi um voto. O deputado Gustavo Cefé virou para mim e falou assim mesmo, doutor, o senhor vai ter que correr. A prefeita Luziane falou, pois é, porque tu só tem 3 votos na família. Mas assim, o que eu acredito mesmo, Pablo, é na força do povo. É daqueles que a gente tem visitado as casas. Nós somos hoje aproximadamente 80 mil habitantes. A gente nunca vai conseguir visitar todas as casas. Mas eu acredito muito na transferência de credibilidade. É você que me conhece, é a Dona Maria, é o seu João, é o cara do açougue, é os meus amigos do supermercado Maratá, é onde eu compro a capa do meu celular, é o churrasquinho aqui na praça. Eu acredito muito nessas pessoas, é o Gargamel, o Paulo Gargamel, é o Adriano com a Dona Érica. São tantas pessoas que eu não gosto de citar o nome, mas são essas pessoas que, quando vêm conversar com a gente, elas se surpreendem pelas propostas que nós apresentamos. Eu sou um vereador extremamente assíduo na Câmara. Eu sou vice-presidente da Câmara.
Eu sou o autor de um projeto, de um requerimento, junto com outro colega vereador, Edson Santos, eu gostaria de ser honesto e também citar o nome dele, que nós criamos na Câmara Municipal Câmara Itinerante. O que significa isso? A gente poder levar a Câmara Municipal, que fica lá do centro da cidade, fizemos sessões ordinárias aqui na Escola do Murinim, fizemos sessões ali na sede do Benfica. Então eu acho que é isso que a população precisa. Eu sou a favor, Pablo, do debate. Eu desafio qualquer outro candidato, pré-candidato a vereador, que a gente possa sentar de uma maneira democrática e debater sobre ideias. Sem cadeirada. Sem cadeirada, por favor. Sem cadeirada, por favor, porque eu acredito sim na educação que os meus pais me deram. Eu acredito sim que a gente pode divergir em determinados momentos. A exemplo, por exemplo, eu fui abordado lá no distrito de Santa Maria, fizemos um requerimento para a Orla de Santa Maria, mas eu fui abordado por alguns moradores da Camilo Pinto que falaram assim: poxa, vereador, será que era melhor a gente ter feito a Orla de Santa Maria? Ou será que era melhor a gente ter feito o asfalto nas transversais da Camilo Pinto? Ou será que era melhor nós termos ampliado a unidade básica de saúde de Santa Maria? São discussões. E essas discussões devem necessariamente passar pelas audiências públicas. É inegável que a Orla de Santa Maria ficou um instrumento de lazer, de cultura espetacular. Mas a gente precisa debater com o povo. O poder emana do povo e a gente precisa do povo mais presente conosco. A gente precisa de um povo um pouco mais opinativo, mais participativo. A gente precisa romper barreiras culturais antigas de uma cesta básica, de uma dentadura, de um par de sapato, de uma saca de cimento, de um milheiro de tijolo, de um pneu de bicicleta. A gente precisa avançar, porque eu sou um vereador que eu quero fazer com que, a partir do momento que esse pai ou essa mãe de família tenham condições de suprir as suas necessidades, elas não precisam se escravizar com nenhum político. Até porque as pessoas, Pablo, e eu percebo, as pessoas de bem, quando elas vêm pedir alguma coisa, elas pedem com vergonha. Porque ninguém gosta de pedir. Era muito melhor que elas tivessem estrutura e condições financeiras para suprir as suas necessidades e as necessidades da sua família. Realmente a gente tem que analisar esse ponto com carinho, né? Porque realmente o Benevides não vai crescer enquanto a mentalidade dos eleitores não mudar, né, Gustavo? Gustavo, agora olha para o teu eleitor ali, fala com ele, pede o voto dele ali na câmera azul. Eu já me apresentei para vocês. Dr. Gustavo é só um nome que foi colocado por eu ter sido procurador, com muito orgulho de ter exercido esse desafio, esse munus público. Mas me chame como Gustavo, como um amigo, como alguém próximo à população, com alguém que está estendendo a mão para trazer políticas públicas para a coletividade. Eu não penso no individual. Eu sou um vereador que eu trago comigo aqui, isso aqui, para vocês que estão nos acompanhando, isso aqui são as nossas propostas, cara, de 2020. Eu já trago as nossas propostas para 2024. É isso que eu quero, de maneira documentada, trazer para vocês, para que vocês possam me cobrar aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho fiscalizado, aquilo que é a função típica do vereador. Porque não é vereador que tem máquina de asfalto para sair agora prometendo, Pablo, que vai asfaltar as ruas. Eu sou a favor, sim, do programa Asfalto por Toda a Cidade. Eu tenho buscado recursos, seja com o deputado Gustavo Cefé, seja com a minha deputada federal Renilce Nicodemus, para que eles possam ajudar efetivamente a nossa cidade com recursos para obras pontuais da nossa cidade. Então eu sou um cara que penso no coletivo e penso com verdade. E hoje eu saio nas ruas com muita coragem. Coragem porque eu acredito num Deus que tudo pode. Porque eu tenho uma família que me acompanha. Porque eu tenho povo que acredita em mim. E lealdade, porque eu sempre fui leal aos meus companheiros, eu sempre fui leal aos meus ideais. E hoje eu tenho lado, é Luziane 15, porque eu tenho 20 anos de história do MDB. E fico feliz, Luziane, de você ter escolhido o lado certo.
E eu tenho certeza que a gente fica do lado das pessoas que são boas, porque os artistas a gente não quer do nosso lado. E é o compromisso com o trabalho que eu quero assumir com cada um de vocês. Vocês sabem onde eu moro. O meu celular, o mesmo número há 20 anos, e é o meu celular que eu tenho atendido e tenho conversado com a população. E é com os meus projetos, com a minha equipe de governo, com os meus assessores, sejam eles jurídicos, contábeis, sejam assessores com nível médio, mas que são moradores da cidade de Benevides. Inclusive, Pablo, a minha mídia, os meus videomakers, as pessoas que me acompanham, fui procurado por várias empresas aí fora. E eu falei, não, eu quero treinar pessoas da minha cidade. Eu quero treinar os benevidenses, porque eu tenho certeza que são os benevidenses que vão fazer essa cidade prosperar. É Dr. Gustavo, no dia 6 de outubro, 15111, rumo até a vitória. Muito obrigado.